Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje eu vou falar sobre o terceiro semestre de Arquitetura e Urbanismo. Eu esqueci de gravar esse vídeo, eu estava fazendo a série de todos os semestres e eu acabei esquecendo desse terceiro que foi há uns 3 meses atrás, 4 meses. Mas enfim, estou gravando agora. Meu terceiro semestre de arquitetura e urbanismo, ele teve 3 matérias que eram online. Todas as matérias foram realmente online, só que as online elas têm, né, uma grade diferente, um jeito diferente, não tem a aula online mesmo, ali todos os dias que você precisa ver no horário certo. Aulas online, elas têm algumas videoaulas ali que você precisa ver, só que é mais conteúdo que você precisa ler. E enfim, a gente não dá tanta bola assim para essas matérias online, principalmente porque esse terceiro semestre, ele foi muito cansativo, gente. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, nunca fiz tanto trabalho na minha vida. Era assim, tipo, eu tinha 3 dias que eu precisava ver aula. E em todos os outros dias, tipo, inclusive domingo, eu acho que só salvava uma quarta ali, eu tinha que fazer trabalho de uma matéria específica. Enfim, as matérias online que eu tive, as matérias online que eu tive foram tecnologia e materiais de construção. Teve também história da arquitetura e do urbanismo e paisagismo. Sinceramente, não aprendi tanto com essas matérias, mas também não dei bola, como eu falei para vocês, porque eu tinha outras matérias que demandaram muito tempo. E agora eu vou falar delas. Dessas online, eu não tenho nada para falar, sinceramente. Foi muito ali, tipo, rápido. Eu deixei ela sempre ali por último e acabei não aprendendo muita coisa, não. Confesso para vocês, né? De matéria que não era online, eu tive conforto ambiental, modelagem gráfica e projeto arquitetônico. De conforto ambiental, a gente aprendeu muita coisa sobre as diferentes áreas do mundo, né? Cada grupo teve que fazer ali uma pesquisa sobre como seria a edificação, né? A casa de cada ambiente ali. Aí tinha tipo o clima frio, tinha o clima temperado, tinha o clima equatorial, tinha o clima seco e quente, seco e frio. Tinha tudo isso, e aí a gente foi fazer esses trabalhos, né? E depois, no fim, a gente precisou fazer uma casinha ali, uma casa pequena de um certo clima ali, que não era exatamente aquele primeiro clima que a gente tinha pesquisado. Era sobre zonas, na verdade, do Brasil, esse trabalho que a gente fez. Mas, sinceramente, foi sim uma matéria bem mais tranquila. A gente tinha que fazer alguns trabalhos ali ao longo do semestre, mas nada muito complexo. A casa também que a gente fez foi muito simples. A gente precisou mais focar ali na questão é, de que porta que a gente ia usar, de que se a gente ia colocar beiral, se a gente não ia, que fachada que a gente ia colocar ali uma proteção ou que não precisava de proteção. E foi mais tranquilo, porque a gente tava bem. Podia fazer qualquer coisa, sabe? É, a gente não tinha exatamente um programa de necessidades, não tinha exatamente um cliente. E é isso. Essa matéria até que foi razoável. Já de modelagem gráfica, a gente aprendeu sobre o AutoCAD. Eu, sinceramente, não entendi por que a faculdade fez SketchUp no segundo semestre e no terceiro semestre foi a AutoCAD. Para mim não faz sentido isso de AutoCAD ser depois de Sketch, mas enfim, é, eu achei que tipo se a gente tivesse feito AutoCAD lá no segundo,
e sketch no terceiro, provavelmente a gente seria muito melhor fazendo projetos em 3D ali no sketch do que essa grade curricular que teve na minha faculdade. Mas enfim, né? Então foi também uma matéria ali mais tranquila. A gente só fazia projeto mesmo no AutoCAD. A gente começou aprendendo todas as noções básicas ali do AutoCAD. Depois a gente precisou fazer, colocar as esquadrias, colocar aberturas em um projeto ali que já tinha o esqueleto, né? Já tinha tipo as paredes. Então a gente aprendeu esse básico de normas ali de como você precisa fazer essas questões no AutoCAD, porque depois você precisa mandar para prefeitura para ser aprovado, então você precisa sim seguir algumas normas. É, a gente aprendeu como que se representa as coisas, né? A gente fez escada, a gente fez corte, a gente fez vistas frontais, laterais, posteriores. E também foi uma matéria ali que eu achei relativamente tranquila. É, todas as matérias tranquilas da faculdade de arquitetura ainda demanda muito tempo da sua vida e também demanda muito estresse, porque tudo te deixa estressado ali, mas até que essas matérias assim foram razoáveis, sabe? E agora a gente vem com o terror que foi o terceiro semestre, que foi basicamente uma matéria que infernizou a gente, que deixou a gente assim, todo dia a gente tinha reunião, praticamente todo dia que a gente não tinha aula, a gente tinha reunião dessa matéria, que é projeto unifamiliar, habitação unifamiliar. A gente começou ali fazendo alguns estudos, né? A gente tinha um escritório de arquitetura que a gente mesmo escolheu para analisar. Então a gente analisou como que eram as obras, a gente analisou sobre qual que era o estilo desse escritório, a gente analisou como que eram as esquadrias, as aberturas, e depois, no fim, assim, tipo, a gente teve pouco tempo para fazer isso, a gente precisou escolher um terreno aqui na nossa cidade, que é Franca, e era um lote que aí a gente podia escolher qualquer terreno ali, só que a gente tinha um orçamento, a gente tinha uma família real, não real, né? Mas a gente tinha uma família que tinha sua personalidade, tinha suas necessidades. Isso acabou ficando bem difícil, porque óbvio que a gente tinha que seguir ali o que a família exigia, né? A nossa família, né, era o Eduardo e Mônica, daquela música que eu não lembro quem que canta, mas basicamente a personalidade deles era aquilo. é, Era um casal, né, com dois filhos, então a gente precisava fazer isso, a gente também precisava seguir aquela personalidade deles. Então a Mônica gostava ali de tipo meditar, gostava. é, a Mônica tem sua personalidade, então a gente precisava seguir isso. O Eduardo, ele gostava de jogar ali alguns jogos, então a gente precisou implementar tudo isso dentro da casa, sem falar, tipo, no tanto que fazer uma casa é cansativo e a gente precisava também seguir como se a gente fosse daquele escritório de arquitetura que a gente escolheu. A gente escolheu o arquiteto, o meu grupo, né, escolheu o arquiteto, que é, assim, um escritório de arquitetura incrível, gente. Recomendo muito vocês a seguirem eles, porque eles fazem coisas, assim, incríveis. Era uma arquitetura, assim, que às vezes eles fazem umas coisas mais rústicas, com materiais mais aparentes, que não é uma coisa que eu curtia. Só que agora, com eles, assim, eu achei que é, abriu minha mente para isso e eu curti bastante. Então a gente precisava seguir um programa de necessidades, precisava seguir um orçamento que não era um orçamento gigantesco,
A gente precisava comprar o terreno, a gente precisava ver a topografia do terreno, a gente precisava ver insolação do terreno, também precisava ver a ventilação do terreno, precisava também seguir a estética do escritório. Então era muita coisa para se pensar nesse trabalho. A gente ficou assim muito tempo para idealizar isso. E também nem era uma casa só, era duas casas. E aí, eu não sei se é realmente da história do Eduardo e Mônica ou não, mas pelo menos ali no nosso contexto do trabalho, o Eduardo e Mônica tinha um amigo ali, um melhor amigo que era cadeirante. Então a gente também precisava fazer essa casa toda acessível, pelo menos aquela área social, né, precisava ser acessível. Então, assim, era muita coisa para se pesquisar para pouco tempo. E, tipo, você pode pensar que o professor passou todas as informações, mas não, a gente precisou pesquisar muita coisa disso. Óbvio que eles foram lá e ajudaram a gente, todo dia de aula, né? Tinha assessoria, só que ao mesmo tempo, assim, era muita coisa para se pensar, pouco tempo, é... enfim, gente, foi caótico. Mas eu acho que a gente entregou assim um trabalho impecável. Nosso terreno, ele era relativamente pequeno, ele tinha nem 250 metros, eu acho. E a gente estava pensando, ou a gente pensou na casa térrea e também pensou no sobrado. Muita gente da minha sala, né, evitou totalmente ali o sobrado por causa da acessibilidade, óbvio. Só que a gente foi lá e fez um sobrado e uma casa térrea. A casa térrea era aquela casa assim que você tinha acessibilidade em todos os cômodos. Já a casa sobrado, a gente tinha a parte íntima toda em cima. E não tinha necessidade de ter essa acessibilidade ali na parte de cima, já que geralmente só a família ia ficar ali na parte de cima. Enfim, gente, ficou impecável o nosso trabalho. Ficou a coisinha mais linda do mundo. É óbvio que tem muito, óbvio que tem tipo defeitos ali, só que era a nossa primeira casa. Isso também dificultou a gente, né? Porque era o nosso primeiro projeto e tudo ali era novidade. Mas enfim, deu certo. Mas olha, esse semestre, esse terceiro semestre, ele foi tipo exaustivo, muito cansativo para todo mundo, não foi para uma pessoa só, para todo mundo. Eu ficava assim no meu quarto 100% do tempo, eu não saía daqui, eu sempre estava fazendo trabalho, a gente sempre estava fazendo reunião. Nossa, o semestre foi complicado. Mas enfim, acho que foi isso o terceiro semestre de arquitetura. Ele foi bem digital, sabe? Ele foi uma coisa bem mais pela internet mesmo, tipo pesquisas, trabalhos ali rápido, relativamente rápidos. É, pouca coisa, não pouca coisa para ler, mas não tinha tanta coisa para ler assim, e não teve tipo praticamente nada de matemática nesse semestre. Realmente, nada de matemática, nenhuma matéria de exatas, tudo mais humanas e artes. Enfim, gente, esse foi o terceiro semestre. Se você tem alguma dúvida aí, pode comentar aí embaixo que eu respondo, se eu conseguir. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Me siga nas redes sociais e até a próxima. Tchau!